Bem-vindos ao podcast da Bosch, desta vez com temas que vão muito além da tecnologia. Eu sou a Sofia Ribeiro e hoje vamos falar sobre saúde mental, um tema cada vez mais relevante e cada vez mais discutido, principalmente depois da pandemia. Por isso, hoje temos aqui connosco a Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica e também CEO da Academia Transformar, e temos também a nossa colega Sónia Ferreira, dos Recursos Humanos da Bosch, com quem vamos partilhar ideias sobre a importância de olharmos para a nossa saúde mental em contexto pessoal e profissional e o que é que podemos fazer para promovê-la. Filipa, se calhar vamos começar por ti. As mudanças constroem-se, o slogan é teu, consta do teu site. O que é a melhor versão de uma pessoa? Como é que nos podemos transformar? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu diria que a nossa melhor versão é sempre uma versão atualizada, quando estamos em contacto com a pessoa que somos a cada momento, e isso implica autoconhecimento, por um lado, e autoconsciência, por outro. Ou seja, a nossa identidade não está no nosso cartão de cidadão. Vai um bocadinho mais além e infelizmente, muitas vezes nos nossos paradigmas de educação e de escolaridade, não há muito espaço para nos descobrirmos e irmos atualizando enquanto pessoas, ou seja, quais é que são as minhas principais competências, os meus principais valores, paixões, e esse conhecimento é fundamental para depois, então, momento a momento, eu conseguir então construir um dia-a-dia alinhado, fazer escolhas que me servem a mim e que me servem às minhas necessidades, e essa será sempre a minha melhor versão. Mas como é que chegamos na prática a esse conhecimento? Como é que podemos nos conhecer a nós próprios dessa forma? Sim, há vários caminhos para lá chegar, mas em primeiro lugar treinando a capacidade de falarmos connosco mesmos, ou seja, a nossa qualidade de atenção é um ponto determinante. Nós muitas vezes, desde pequeninos, estamos sempre a fazer coisas e não nos dão espaço a ser e a sentir. E portanto, mais do que fazer, nós queremos do mais cedo possível ter este convite de, olha, como é que te sentiste a brincar desta maneira? O que é que mais gostaste do dia de hoje? E este inquirir para dentro vai-nos fazendo construir então esta noção de quem é que eu sou e o que é que me compõe. Depois esta possibilidade de fazermos escolhas e de termos essa liberdade de o que é que eu quero comer, o que é que eu quero vestir, com quem é que eu quero estar a brincar, com quem é que eu quero estar a trabalhar. Muitas vezes fazemos escolhas de um lugar quase automático e não propriamente consciente, e esse também é aqui um ponto-chave para nos irmos conhecendo. Depois, tudo aquilo que nos possa fazer desafiar, livros, música, experiências, viagens, pessoas, e necessariamente, eu posso ser suspeita, mas acho que pelo menos um momento da nossa vida deveríamos fazer um processo psicoterapêutico. Acho que é sempre uma viagem dentro de nós próprios, guiada e segura, muito conveniente. São assim vários caminhos precisamente para nos conhecermos. É natural que nessa descoberta eventualmente surjam frustrações, desafios. A qualidade de saúde mental também vai implicar a nossa maneira de lidar com as coisas? Sim, claramente. Eu acho que nós muitas vezes adoecemos por quase termos uma espécie de evitamento alérgico à tristeza e ao desconforto, porque não há vida sem desconforto, e o desconforto cabe dentro da felicidade. Portanto, esta ideia de eu estou bem, quando eu digo eu estou bem, eu estou em equilíbrio, esta noção implica partes minhas melhores e partes minhas menos bem, mas a ideia sobretudo de saúde mental é eu estou em contacto comigo, eu sei no meu dia-a-dia como é que eu estou, eu sei quais é que são as minhas forças e o que é que estou a fazer para que elas continuem a ser forças e recursos, e eu sei também o que é que de alguma forma são as minhas vulnerabilidades e as minhas dores, e vou dando aqui de alguma forma holofotes a uma e a outra e vou satisfazendo necessidades. Isso é assim fundamental para esse equilíbrio. Quando tentamos fugir da tristeza, da frustração, da falha, que tantas vezes nos dizem que é horrível falharmos, isso necessariamente leva-nos por um caminho de rigidez, de evitamento, de tensão, de ansiedade, e aí sim começamos aqui a germinar e a cultivar provavelmente doença psicológica. Já lá vamos também, já lá vamos abordar por aí. Sónia, também notas que há aqui uma ligação entre a saúde mental e a produtividade no trabalho? Sim, claramente que nos dias de hoje, e isto é um assunto cada vez mais debatido, há essa ligação direta, mas curiosamente eu acho que é mais fácil medir o impacto da doença mental no trabalho do que propriamente o impacto da saúde mental. E quando todos ouvimos falar de doenças como burnout, stress de uma forma continuada,
quando nós vamos efetivamente verificar os impactos que todas estas ausências, este absentismo teve na economia portuguesa e os custos que trouxe para as empresas em Portugal, deparamos-nos com números surpreendentes. Eu ainda recentemente vi um estudo em que a Ordem dos Psicólogos publicava numa revista de renome que, referente ao ano de 2022, houve um impacto de 5,3 milhões de euros nas empresas portuguesas na quebra de produtividade. Ou seja, isto faz-nos, ou deixa-nos a pensar, pelo menos a mim deixa-me a pensar, que ainda há muito que fazer, e a pandemia eu acho que acabou por acelerou tudo muito, de uma forma muito mais exagerada, não é? Ou seja, nós deparámos-nos que todos os dias tínhamos pessoas que colapsavam de alguma forma pelas situações a que estavam sujeitas no seu dia-a-dia, por acréscimo de trabalho, pela vida familiar, e isso é cada vez mais um tema e, sem dúvida, que afeta a produtividade. Isso, o estudo que referias dizia respeito a 2022, 2022. 2021, 2022 foram anos bastante complicados com a pandemia. Notas que também, mesmo a nível de trabalho, a qualidade da saúde mental ficou afetada naturalmente depois da pandemia, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu também sinto que, por um lado, as empresas também ganharam aqui um sentido de responsabilidade totalmente distinto, ou seja, vejo as empresas muito mais preocupadas em cuidar dos colaboradores, vejo os nossos líderes na Bosch cada vez mais preocupados em encontrar soluções para as problemáticas que se lhes apresentam no dia-a-dia, muito mais voltados para a pessoa e não para, ou só para, os índices de produtividade. É óbvio que os índices de produtividade são muito importantes e seríamos, se calhar, ingênuos de pensar que não é? Porque esta é que é a verdade. Mas vejo que há este cuidado e há também esta consciência de que, se tivermos pessoas mais felizes no dia-a-dia, se tivermos pessoas mais conectadas umas com as outras, com bem-estar, não só a nível emocional, não só no que diz respeito ao seu eu, como a Filipa há pouco mencionava, mas também com um ambiente de trabalho saudável, que as pessoas têm um índice de produtividade completamente diferente. E vamos atuar mais na prevenção, naturalmente. Sem dúvida. Filipa, também notas que a nível pessoal, portanto, aqui já saindo um bocadinho do ponto de vista da empresa, do ponto de vista pessoal, também houve uma grande diferença com a pandemia. Sim, sem dúvida. Mas isto que a Sónia referiu, acho que é cada vez mais o caminho, que é de nós olharmos para as coisas de uma forma integrada. Durante muitos anos, as organizações tinham esta ideia de, bem, não nos compete preocupar com a pessoa. E nós, enquanto pessoas, tínhamos esta ideia, bem, quando eu entro em modo máscara profissional e, portanto, tenho que deixar lá fora a pessoa. E cada vez mais percebemos que não, nós somos só um, e, portanto, a pessoa e o profissional estão de mãos dadas, e a pandemia vem-nos humanizar a todos, porque todos, independentemente da nossa profissão, da empresa onde estávamos a trabalhar, do nosso país, da nossa capacidade financeira, ficámos imensamente vulneráveis. E, portanto, esta vulnerabilidade coletiva, o gerir a impotência, o gerir a imprevisibilidade, o gerir a doença, o gerir a dor, sem dúvida que foi assim um golpe também, se calhar, de humanidade, que nos aproximou, eu diria, a todos, e que individualmente nos mostrou como também nós somos realmente vulneráveis e precisamos nos cuidar, porque todo este sistema cognitivo e físico é falível e precisa aqui de manutenção. Eu perguntava a ambas, mas se calhar até mais direcionado para a Sónia, como é que promovemos um ambiente de trabalho saudável entre as pessoas? Eu acho que passa muito por aquilo que a Filipa mencionou no início, ou seja, a pessoa ter um autoconhecimento muito, muito elevado, ou seja, ter noção de quais é que são, daquilo que ela gosta de fazer, daquilo que ela não gosta de fazer, como é que ela reage a determinadas situações. Tudo isso é muito importante. Primeiro é o nós estarmos bem, isso parece quase clichê, mas eu acho que não é, e se calhar isto também é uma aprendizagem contínua de todos nós, mas é muito importante nós estarmos bem connosco, ou seja, primeiro o cuidar do eu, não é? Para depois conseguirmos projetar para fora. E indo muito ao encontro da tua pergunta, muitas das vezes, se calhar nós tínhamos, ou se calhar ainda temos, mas temos managers que se calhar não têm aquela sensibilidade com a pessoa e até dão um feedback que naquele momento, naquela situação em concreto, não é aquilo que diz, mas se calhar a forma como o diz, não teve o cuidado de olhar para a pessoa em si.
as relações mesmo entre colegas, às vezes não haver aqui um sentimento de compaixão e até às vezes de colaboração com os nossos pares, não é? Que estamos todos ali para um mesmo fim. Estas relações que geram bem-estar e que todos nós sabemos que trabalhamos muito melhor, que estamos muito melhor quando a conversa é agradável, quando o trato uns com os outros também é agradável, e tudo isto acaba por trazer ao de cima, não é? Aquilo que faz com que o ambiente seja saudável e que depois tudo o resto se desenvolva. Obviamente que se estamos num ambiente saudável, onde há respeito mútuo, onde há uma prática de feedback contínuo, onde há compreensão, onde há diálogo, as coisas vão fluir de uma forma muito mais natural, e obviamente que não se fica por aqui. Depois há todo um outro conjunto de iniciativas que as empresas hoje em dia já estão muito preocupadas em levar a cabo e em promover, porque efetivamente somos conscientes de que ambientes saudáveis geram equipas saudáveis, e isso se traduz em melhor produtividade. O work-life balance inclui-se um bocadinho nestas medidas que dizes que as empresas também já têm vindo cada vez mais a trabalhar. Para a Bosch não é uma novidade, Sim, mas a verdade é que também é uma coisa cada vez mais privilegiada pelo colaborador, não é? Sim, sem dúvida. E aqui, uma vez mais, voltando aqui à referência da pandemia, pelo menos nós na Bosch, antes da pandemia, havia esta flexibilidade de ficarmos em home office, mas muitas das vezes ficávamos em home office quase para resolver uma situação pontual, ou não havia esta prática generalizada. Aquilo que eu assisto nos dias de hoje é que nós temos os colaboradores, os nossos colegas a trabalhar, a gerir o seu teletrabalho em função daquilo que é o seu ritmo e daquilo que é a sua necessidade e a sua prioridade, até do ponto de vista pessoal, porque neste momento ou nesta fase da minha vida pode ser para mim importante fazer mais teletrabalho porque estou mais próxima dos meus filhos. Se eu estiver numa fase distinta, se calhar privilegio mais ir à empresa, e esta flexibilidade, não só de poder fazer teletrabalho, mas também poder gerir o meu tempo, ter aqui uma gestão de tempo flexível, que é aquilo que eu costumo dizer. Eu, felizmente, não tenho que faltar para ir a uma consulta com os meus filhos, e isto tudo gera em mim uma tranquilidade totalmente distinta, que seria de eu pensar, vou ter que faltar no dia X porque vou ter que fazer uma consulta, depois vou ter que compensar. Obviamente que tenho que compensar, e não estamos aqui a defraudar nenhuma questão ligada com os tempos, mas dá uma tranquilidade. Exato, ou seja, dá uma tranquilidade completamente distinta, e eu, felizmente, não tenho que fazer deslocações muito, muito grandes para o trabalho, tenho esse privilégio, nem vivo numa cidade muito grande, mas percebo que pessoas que vivem em centros urbanos de maior dimensão, que perdem muito tempo em viagens, e isso é tudo tempo que se rouba ou à família ou ao próprio, alguém fica penalizado com aquele tempo, e portanto este equilíbrio, acho que sem dúvida na Bosch nós estamos a conseguir de alguma forma dar às pessoas e ajudar as pessoas neste sentido. É que se sintam bem. Filipe, e quando as pessoas não estão bem, quando as pessoas não se sentem bem, quais são os principais indícios de que alguma coisa não está bem? Quando é que devem procurar ajuda? Quais são os sinais de alerta que devemos estar atentos? Sim, eu acho que nós podemos distinguir sinais individuais e sinais de grupo, porque a verdade é que também numa empresa nós estamos em grupo e vale a pena também depois usarmos isso como um recurso. A nível individual vale a pena prestarmos atenção, por exemplo, à nossa energia. Como é que eu acordo de manhã, como é que é a minha energia, eu acordo com sono revigorado ou não, acordo já cansada, meio do dia custa-me, no fundo, desenvolver as minhas atividades. A questão do foco também é outro indicador. Será que eu me consigo concentrar ou estou permanentemente com a atenção dividida, com a sensação de estar com a cabeça pesada, com muitos pensamentos em simultâneo, não consigo fazer nada só de forma concentrada, estou a errar mais, estou a ter menos agilidade mental, é outro indicador. Um terceiro indicador tem muito a ver também com o tema do humor. Será que o meu humor anda mais ou menos estável, mas pronto, regular, é um humor regular, ou eu tenho picos de humor e, portanto, eu posso acordar de uma maneira e passado 10 minutos estar bastante irritável e de alguma forma ou muito triste. Alterações depois a nível do sono, da alimentação, de apetite, ora tenho muita fome, ora não tenho fome nenhuma, da questão do próprio isolamento, ora apetece-me estar com pessoas, já não quero estar com pessoas,
pessoas, a própria percepção de prazer, de me começar a interrogar-me, será que é isto que eu quero fazer? Antes gostava disto, afinal agora já não gosto. Portanto, todos estes marcadores, sempre que de alguma forma se mantém no tempo, uma semana, 2 semanas, vale a pena nós sermos investigadores de nós mesmos. E aqui a grande ideia é não vamos banalizar desconforto nem sofrimento, porque nós, sobretudo em Portugal, temos um bocadinho essa cultura do fado e, portanto, esta ideia de quem é que não anda triste e cansado e estressado. Mas vale a pena, seja um dia, seja uma hora, seja uma semana, de cada um de nós ter essa capacidade de se perguntar como é que eu estou e o que é que me leva a sentir assim hoje. E se esta minha sensação física ou esta minha emoção me pudesse estar, no fundo, a dar conta de alguma necessidade em falta, o que é que ela pode ser? Seja ela descansar mais, seja ela ter uma conversa importante, seja ela parar para refletir se é isto que eu quero da minha vida, seja o que for. Em termos muito de trabalho e de equipas, vale a pena olharmos para fatores que, lá está, que a Sónia também estava aqui a referir. Será que temos um ambiente colaborativo ou competitivo? Será que temos, no fundo, um ambiente de queixume ou um ambiente que se automotiva e em que as pessoas ficam bem dispostas? Será que, no fundo, temos processos ágeis ou ninguém sabe o que é que anda, nem quem é que vai fazer o quê? Temos esta segurança psicológica de eu posso ser eu e posso dar a minha opinião e posso dar o meu contributo livremente, ou é melhor não dizer aquilo que eu acho, é melhor não dar a minha ideia porque senão vão levar a mal. E portanto todos estes marcadores em termos de ambiente, de cooperação, de comunicação das equipas, o número de conflitos que existe e obviamente o estilo de liderança, se tem uma liderança mais humanizada, mais consciente, ou uma liderança mais austera com poucas competências sociais e emocionais, tudo isso vão ser indicadores. E a ideia numa empresa e num grupo é nós não nos ignorarmos uns aos outros e, portanto, é eu ir tendo esta capacidade, obviamente com limites de espaço e cada um terá a sua bolha, mas esta ideia de, em vez de estar tudo bem, como é que tu estás? E às vezes de poder até dar esta nota, olha, sentes-te à vontade para partilhar alguma coisa comigo? Se sim, estou aqui e podemos partilhar. E às vezes, curiosamente, falamos melhor com alguém que nos é menos íntimo do que com alguém que nos é muito íntimo. Outras vezes mesmo só com testemunhos, de forma indireta. Nós podemos ser embaixadores de saúde mental quando, por exemplo, partilhamos um podcast sobre saúde mental, quando, por exemplo, dizemos, não é? Como este, quando, por exemplo, dizemos, olha, para a semana vou à minha psicóloga. Vais à psicóloga? Sim, tenho psicólogo. Vou ao ginásio e tenho um psicólogo. E também vou ao supermercado, e também vou ao dentista. E, portanto, quando nós naturalizamos isto, às vezes mesmo com as crianças, de para a semana agora tenho o início da avaliação psicológica com o meu filho. O teu filho vai ao psicólogo? Vai. Sim, a professora recomendou. Portanto, quando nós de alguma forma naturalizamos isto, regra geral, começamos a ser embaixadores de saúde mental. E é muito curioso, muitas pessoas que eu acompanho que têm esta naturalidade de assumir a sua relação com a psicoterapia no trabalho, pois curiosamente muitos colegas vão ter com essas pessoas e dizem, olha, onde é que tu vais? Onde é que tu tens o apoio psicológico? É porque eu estava a pensar, mas e como é que é? E fazem estas perguntas, não é? Porque a verdade é que a tomada de decisão de iniciarmos o apoio psicológico ainda é uma tomada de decisão longa, que leva tempo. Normalmente as pessoas levam entre 6 a 12 meses a decidirem avançar por aquilo que comporta também. E por isso, quanto mais nós naturalizarmos isso e um bocadinho que estava aqui a ser referido, também criarmos momentos de suporte social nas equipas, haver este cuidado de como é que está o vosso descanso, há tempos para descansar, há tempos para ser produtivo, esta flexibilidade, todos estes indicadores ditam muito depois ao final do dia da saúde mental e depois sobretudo não existir estigma, não é? Portanto, qualquer pessoa pode deprimir, qualquer pessoa pode ter um burnout, qualquer pessoa pode ter um ataque de pânico e separarmos muito bem o perfil das pessoas da sua doença psicológica. Portanto, alguém que teve um burnout ou alguém que teve uma crise ansiosa ou alguém que teve um transtorno depressivo não é alguém que perde valor no mercado de trabalho, não é alguém que depois quando regressa eventualmente de uma baixa psicológica é alguém, então pronto, agora esta pessoa já não vai conseguir ter estas mesmas funções, vamos tratá-la como um coitadinho, coitadinha. Não, é exatamente como alguém que teve um acidente de viação, teve o seu tempo de recuperação e agora, a partir dessas condições estiverem reunidas, pode começar uma nova etapa. E isso é muito importante haver essa coerência de quando nós temos às vezes slogans nas paredes a dizer nós somos uma empresa inclusiva, mas depois na prática eu adoeço e quando volto já não tenho as minhas funções.
há esse contraste entre aquilo que nós dizemos que queremos ser e aquilo que somos. Portanto, quando as empresas como a vossa são coesas entre aquilo que dizem e aquilo que fazem, são empresas líderes, porque são essas que vão atrair mais talento, são essas que toda a gente vai querer trabalhar, das quais não vão querer sair, e hoje em dia isso também é muito precioso. Mas eu perguntava-te como é que lidamos com uma pessoa que aparece, um colega nosso, ou que aparece no teu escritório, ou o que seja, a dizer-te que alguma coisa não está bem, que sente que não está bem, seja com o seu líder, com a sua equipa, seja em termos pessoais. Como é que lidamos com uma situação assim? Assim, do ponto de vista de recursos humanos, essas situações não me chegam, ok? Mas na empresa nós temos equipas de psicólogos que estão a trabalhar em cada uma das organizações da Bosch em Portugal, e nós sabemos que essas pessoas têm a facilidade de se deslocarem e terem acompanhamento psicológico sempre que necessário. Por outro lado, nós temos consciência de que, efetivamente, há situações que podem não estar no extremo ou naquilo que é o limite, digamos assim, de situações de burnout. Pelo menos, nós não temos acesso a estes dados, são dados, para todos os efeitos, são dados confidenciais, mas preventivamente nós tentamos sempre promover ações que, de alguma forma, também alertem as pessoas, porque eu acho que muitas das vezes há pessoas que não têm esta tomada de consciência, ou seja, elas andam, se calhar, e aqui usando uma expressão, andam a sentir coisas e para as quais não conseguem dar uma resposta, não conseguem processar, nem conseguem chegar à conclusão do que é isto que se está a passar comigo. E então nós tentamos agir de uma forma preventiva. A minha área de trabalho está muito ligada com a área da formação, e que a formação muito ligada à liderança, não é? Neste caso, mas também aos restantes colaboradores. E aquilo que nós tentamos fazer é sempre muito na ótica de promover ações de formação, quer seja de autoconhecimento. Nós, neste momento, estamos a fazer formações de autoconhecimento para todos os níveis de liderança na organização. Temos também formação de liderança positiva, cada vez mais sensibilizar um manager de que estas questões existem, que isto faz parte do nosso dia-a-dia, que é importante estarmos atentos e podermos agir de uma forma preventiva, mas também que eles próprios sejam promotores de equilíbrio e saúde mental dentro das suas próprias equipas, ou seja, não só agir quando a situação já existe, mas como também prevenir estas situações limite. Para além disso, estamos a dar também muita formação numa das questões que a Filipa comentou há pouco, que é a questão da gestão do stress, a gestão das emoções, que eu acho que cada vez mais é importante. A questão do foco, por exemplo, as pessoas, um dos primeiros sinais de alerta, e aqui tenho algumas partilhas de pessoas que comentam comigo, que é: eu não me consigo concentrar, eu estou de tal forma... sim, que às vezes pode não ser só uma questão de trabalho, mas pode ser também misturar com questões de relações pessoais, não é? E as pessoas não se conseguem concentrar, ou seja, as pessoas não conseguem ter ali o foco. A questão do multitasking também, que eu acho que cada vez mais se está a desmistificar, ou de uma vez por todas a dizer que não pode existir multitasking. Nós não podemos estar completamente focados a 100% quando estamos a fazer multitasking. Portanto, o facto de nós saltitarmos constantemente de tarefa em tarefa, isto desgasta e provoca, para além de ser uma ineficiência brutal, não é? Isto acaba por desgastar também as pessoas no seu dia-a-dia. E, portanto, esta tomada de consciência, estas formações que nós damos, e curiosamente temos uma percentagem que eu no outro dia, por curiosidade, fui ver quem eram os meus clientes, entre aspas, destas formações. E, curiosamente, eu tenho uma percentagem masculina muito mais elevada do que até de mulheres. E até fiquei de alguma forma surpreendida, porque eu acho que nós mulheres acabamos por estar mais atentas, não queria criar aqui nenhum clichê, mas estamos às vezes mais atentas, ou estamos mais vulneráveis até pela questão familiar, porque de alguma forma acabamos por ter uma sobrecarga, embora hoje em dia também já tenhamos aqui muita partilha de tarefas, mas há uma sobrecarga natural
mais focada nas mulheres, e curiosamente eu verifiquei que são muitos os homens que procuram estas formações, que efetivamente até partilham. Eu já recorro a práticas de mindfulness diariamente porque me faz bem e porque me ajuda a centrar e que me ajuda a iniciar o meu dia. E uma das coisas que eu também aprendi nesta formação foi de que, ok, o mindfulness serve tal e qual como nós praticarmos exercício físico, isto é o exercício para a nossa mente. E, efetivamente, aquilo traz um bem-estar, ou seja, traz foco, traz diminuição de stress, ou seja, há um conjunto de benefícios que já estão identificados e que cada vez mais nós temos as nossas pessoas a aderir a estas formações, não só ao nível dos colaboradores, ou seja, pronto, os colaboradores ditos normais, mas também ao nível das chefias. Temos cada vez mais a procura, e nomeadamente este género de iniciativas, não é? como este podcast sobre saúde mental. Há uns meses atrás nós também fizemos uma palestra para managers também sobre este mesmo tema, e portanto são temas que nós tentamos trazer para a organização, colocá-los na ordem do dia, digamos assim, para que também sejam de alguma forma banalizados, não é? E que possam ser normalizados. E deixa-me pegar na ferramenta que falavas há pouco do mindfulness para perguntar, Filipa, ferramentas, passos, vamos agora para a parte positiva, não é? Identificado que está um problema, ferramentas para andar para a frente, para irmos para o lado positivo da coisa. O que é que podemos, a que é que podemos recorrer, o que é que podemos fazer para... Eu concordo que essa é a ferramenta número 1. Esta ideia da qualidade da nossa atenção. Treinarmos a nossa atenção é realmente um músculo muito importante. Portanto, quando acordamos com esta noção que a nossa atenção é finita, vamos ter mais consciência de como é que a podemos proteger. E isso traduz-se, às vezes, num detox digital, quando acordamos e logo nesta possibilidade, em vez de saltarmos da cama para um scroll no telemóvel, conseguirmos nos escutar e fazer, por exemplo, uma breve prática de atenção plena, com base, por exemplo, numa respiração mais consciente. Depois, práticas informais que ao longo do dia fazem muita diferença, porque é diferente estarmos no banho em conexão com os nossos sentidos e a sentir realmente a temperatura da água, a esponja, o cheiro do gel de duche, ou estarmos numa to-do list enquanto lá estamos. Portanto, quanto mais ao longo do dia vamos trazendo estas práticas informais de atenção plena, de focar os meus sentidos no movimento, a comer, nas transições, isso é sem dúvida muito importante. E mesmo ao longo do dia ir tendo estes momentos de que eu gosto de pensar neles como uma espécie de check-in, em que de hora a hora me vou reencontrando num minuto de respiração consciente, em que procuro, lá está, centrar-me na minha inspiração, na minha expiração e perceber como é que eu estou. O que é que são os meus pensamentos mais dominantes, o que é que são as minhas emoções agora presentes, o que é que são as minhas sensações físicas agora, este triângulo da atenção, o que é que me está a comunicar. Eu preciso me levantar, eu preciso fazer uma pausa, eu preciso passar para um papel qualquer coisa que me está a preocupar, o que é que eu preciso de fazer. E portanto, à boleia disso, o journaling, esta é a ideia também de escrevermos e passarmos para o papel preocupações, ideias, algo que nos está a ocupar espaço mental, é também uma estratégia prática que é muito positiva. Depois a questão do movimento, ou seja, mais do que nos exercitarmos para termos músculos e sermos fits, acho que é sobretudo esta ideia de nos mexermos, porque temos um corpo que se precisa de mexer, e quando nós nos mexemos, efetivamente o nosso cérebro agradece, e nós temos muito esta ideia de desaproveitarmos o exercício físico, que é no fundo o antidepressivo mais barato que existe e mais efetivo, e portanto não aproveitamos essa valência, portanto movimentar-nos. E depois diria que num quarto ponto, esta questão do prazer. Eu muitas vezes em muitas formações pergunto às pessoas o quão é que elas estão a divertir. E muitas vezes a expressão facial é assim um bocadinho preocupante, porque é eu divertir-me, eu sou adulto. Os adultos não se divertem, nós trabalhamos. Portanto, esta ideia de trazer prazer e não perder este prazer da nossa vida. Nós não somos tarefeiros, nós somos pessoas. Portanto, a ideia não é deambularmos de tarefa para tarefa, é deambularmos de experiência para experiência com conexão. Isso é muito importante. E depois, para além de tomarmos banho, higiene física, escovarmos os dentes, é termos práticas de higiene psicológica e que este conceito também possa se tornar mais naturalizado, ou seja, esta ideia de que lá está as práticas de respiração, de atenção plena, de journaling, de introspeção, de movimento,
momento consciente de comer, de forma consciente de prazer, são tudo pequeninas práticas que ao final do meu dia me vão ajudar a arrumar e a processar as minhas emoções e as minhas experiências, e isso está ao alcance de cada um. Portanto, ninguém precisa de ir ao psicólogo, ninguém precisa de muito dinheiro nem de muito tempo, é uma escolha, e eu diria sobretudo esta ideia de que nós tornamos bons naquilo que nós dedicamos tempo e foco. Portanto, se queremos ser, no fundo, saudáveis e ter uma boa saúde física e saúde psicológica, temos que dedicar algum tempo e algum foco a isso diariamente. Eu pegava aqui nas dicas da Filipa para te perguntar a ti também, Sónia, do ponto de vista da empresa, que dicas é que faltam às pessoas para serem pessoas saudáveis mentalmente? Eu acho que é, para além daquilo que a Filipa disse, eu acho que é mesmo... Não posso acrescentar muito mais, mas é voltar mesmo aqui ao básico dos básicos, não é? Esta questão do sono reparador. As horas de sono que nós temos, não é? São sem dúvida determinantes para quase tudo o resto, ou seja, e que têm um impacto brutal também no médio e longo prazo. A questão da alimentação saudável, a questão do exercício, as práticas de mindfulness, o exercício para a mente, tudo isto é tão simples, que está, como a Filipa disse, nas mãos de cada um de nós, e que, sendo uma coisa que está ali acessível e que nós estamos na nossa cadeira, no nosso trabalho, sentados, e podemos em 5 minutos fazer qualquer coisa que nos traga uma maior paz, uma maior calma, que nos reduza uma situação de ansiedade, e isso é tão simples de fazer no nosso dia-a-dia, que é efetivamente aquela dica que eu posso dizer que se calhar está assim mais à mão, digamos assim. E de facto é o voltar ao básico, não é? É o mexer-nos, o comer bem, dormir bem. E estarmos atentos a nós próprios. E estarmos atentos a nós próprios, sem dúvida. Eu quero agradecer às duas por terem estado connosco neste episódio. De facto, vamos ficar por aqui com a especial mensagem de que todos nos devemos cuidar. Fiquem atentos, passem pelas nossas redes sociais, venham ouvir falar de temas que vão muito além da tecnologia.